Boa noite, pessoal. Quarta tentativa de iniciar uma live nesse Facebook hoje para tirar dúvidas dos meus alunos, futuros alunos e aspirantes a alunos e não alunos. Acho que agora vai. Meu nome é Fernanda e hoje eu vim falar um pouquinho aqui sobre o que é doença de excesso e o que é doença de deficiência para a medicina tradicional chinesa e tirar uma das dúvidas mais cabeludas e persistentes dos meus alunos em relação ao que tonificar e ao que sedar, que lá no finalzinho da pós-graduação ainda tem dúvida do pessoal. Espero que vocês curtam. E antes de começar essa live, eu queria fazer um pedido aos meus amigos de São José dos Campos. Eu coloquei hoje aqui na minha página pessoal um compartilhamento de uma foto de uma cachorrinha vira-lata que está para adoção. Então, quem puder adotar um bichinho lindo, que vai dar muito amor e também quer receber muito amor, eu vou ficar muito feliz quem puder compartilhar, quem puder ajudar. Eu, infelizmente, moro com 2 felinos ciumentos e um marido também ciumento e em apartamento. Então, não cabe mais um cachorrinho, caso contrário, adotaria. Então, vamos lá, fica o recado e vamos começar a nossa live de hoje. Muito bem. Na medicina chinesa existem 2 tipos básicos de doença: as doenças de excesso e as doenças de deficiência. Lá no comecinho, quando você começa a estudar a acupuntura, muita gente fala assim: a doença de excesso é aquela doença onde o órgão funciona demais. A doença de deficiência é onde o órgão funciona de menos. Lá no início, pode até ser que seja uma coisa interessante você pensar assim. Mas ao longo do estudo de medicina chinesa, isso fica muito superficial. Isso não dá conta de explicar todas as síndromes que a gente tem e todas as doenças existentes com seus sintomas. A minha missão aqui é facilitar a vida de vocês, dividindo essas doenças nesses 2 grupos, classificando essas doenças nesses 2 grupos, e lá no final ensinar, então, de fato, o que é sedar, o que é tonificar. E depois, no finalzinho, eu mando aí um oi para todo mundo, né? Tá cheio de aluno meu aqui, que alegria ver vocês. Deixa eu só desligar aqui o WhatsApp. Vamos lá. Vamos começar pela doença de excesso. O que é doença de excesso? Doença de excesso é quando você tem uma estagnação de energia, uma estagnação do sangue ou a presença de fatores patogênicos. Quem são os fatores patogênicos? Frio, umidade, calor, secura e vento. Deixa eu ver se faltou algum. Não faltou nenhum. São 5. Que são os fatores da natureza que podem invadir teu corpo e gerar doenças. Como é que eu posso gerar uma estagnação de Qi? Como é que eu posso gerar uma estagnação de sangue? Como é que eu posso ser invadida por fatores patogênicos? Vamos por partes. Então, estou falando de doença de excesso. Doença de excesso é quando tem estagnação de Qi, sangue ou presença de fator patogênico. A estagnação de Qi acontece principalmente por uma coisa linda que se chama estresse emocional. Principalmente na região do tórax. Quando você tem um estresse muito grande, você gera estagnação do Qi do tórax, que pode se desenvolver em vários órgãos. Então, você tem estagnação de Qi de coração, de pulmão, de fígado. São vários os órgãos. Não vou entrar em síndrome de todos eles, de cada um deles, porque a gente vai ficar aqui 2 semanas e meia fazendo live. Capaz do Facebook me banir. Então, o estresse emocional gera estagnação do Qi. O que significa estagnação do Qi? A energia do teu corpo para de circular. Só tem um detalhe: os órgãos do nosso corpo só funcionam através da circulação de energia. Então, quando você para a circulação de energia, você vai ter dezenas de sintomas, centenas de doenças possíveis para acontecer. A principal delas, as principais estão relacionadas ao aspecto emocional, né? Então, a estagnação do Qi gera problema emocional em primeiro lugar, não detalhando muito. Temos, então, também a estagnação do sangue. O sangue pode parar de circular. Lembre-se que a função primordial da energia, a função primordial do Qi é empurrar o sangue. Se você tem uma estagnação do Qi, em médio e longo prazo, você vai ter uma estagnação do sangue também. E onde não chega sangue, a doença se instala. Se falta sangue no teu coração, ele vai parar de bombear sangue, então você terá problemas cardíacos. Se falta sangue aos olhos, você vai começar a enxergar mal. Se falta sangue nas articulações,
você terá dores articulares. Se falta sangue no teu útero, você não vai menstruar. Então, existem dezenas e dezenas e dezenas de doenças que acontecem pela falta da circulação do sangue, que começa com a falta da circulação, ou seja, com a estagnação do Qi. Certo? Quem tá aí online tá me entendendo direitinho, o som tá bacana, tá legal? Legal, gente. Então, assim, muito bem. Se você tem estagnação do Qi, em médio e longo prazo, você também terá estagnação do sangue. Veja bem, você tem sangue, ele não circula. Você tem Qi, ele não circula. Qual é a sua missão, acupunturista? A sua missão, quando você tem uma estagnação de Qi e ou uma estagnação de sangue, é mover o Qi, usar pontos que movam o Qi e usar pontos que movam o sangue. Existem dezenas, gente. Então, você pode ver, o F3 é muito usado para circular Qi e sangue. Você tem G4 que circula Qi e sangue. Você tem, deixa eu pegar mais alguns que são bem utilizados, E36 circula sangue. Então, uma dezena de pontos que vão trabalhar a movimentação. Quando você abre um Maciossia, quando você abre um livro da Cláudia Fox, você vai ver que a função energética do ponto de acupuntura vem escrita mover o sangue ou tonificar o sangue. Quando você tiver uma estagnação de Qi ou de sangue, a sua missão é mover e não tonificar, porque você tem a substância vital. Você não está só circulando ela por algum motivo. E aí a gente entra na presença de fatores patogênicos. Eu tenho uma colinha aqui do lado, gente, para poder não esquecer de falar nada para vocês. Só eu entendo a minha letra. Vou começar falando do frio. Pessoas que moram em locais mais frios, países europeus, por exemplo, você tem países que ficam 6 meses de muito frio, Canadá, muito frio. A pessoa que tem uma baixa resistência, uma baixa produção ou circulação de Wei Qi, que é a energia de defesa, ela será invadida por um fator patogênico externo. Vou começar pelo frio. O que o frio faz? O frio, eu costumo brincar com meus alunos que o frio congela a circulação. Se o frio congela a circulação, o teu Qi e o teu sangue ficarão parados. Então a gente volta na primeira fase da explicação, onde a doença de excesso é uma estagnação de Qi e de sangue. O frio bloqueia o Qi? Sim. O frio bloqueia o sangue? Sim. Qual é a sua missão? Fala, Renan. Qual é a sua missão? Aquecer o paciente. Nas doenças de frio, você deve utilizar calor. Nas doenças de frio, você tem que usar moxa. Não existem pontos de acupuntura com a ação energética de remover o frio. Você tem pontos que removem calor, você tem pontos que removem umidade, tem pontos que removem vento, mas você não tem pontos que removem o frio. Para combater o frio, você tem que usar calor. E o calor da medicina chinesa, a gente usa moxa. Tudo bem? Estamos entendendo? Um exemplo de doença por frio é a artrite. A artrite é uma doença crônica, certo? Que tem períodos agudos, e a agudização da artrite acontece principalmente no inverno, ou nos períodos, não necessariamente no inverno, mas nos períodos onde você tem uma queda brusca de temperatura. Vamos para a umidade. A umidade é um ser terrível, porque a umidade pode ser por invasão externa de umidade, ou através da sua alimentação baseada em laticínios, então leite e derivados, ou excesso de glúten, você vai causar uma lesão no teu baço pâncreas e ele será incapaz de remover a umidade no organismo. Então você começa, você não produz umidade no teu organismo, mas você deixa de removê-la. Se você morar num local úmido, como Manaus, eu estou vendo gente aqui de Manaus, ex-alunos meus de Manaus online, a sua chance de adquirir uma invasão de umidade associada a uma má alimentação é maior do que alguém que, por exemplo, está em Brasília, onde o tempo é mais seco. A umidade causa impregnação. A palavra de umidade é impregnar. Se vocês já foram em algum local úmido, você vê que o calor úmido é aquele que gruda na tua pele. Você não consegue nem suar direito. A impregnação, a umidade, ela bloqueia a passagem de Qi? Sim. Ela bloqueia a passagem de sangue? Sim. Então a gente volta lá no começo, onde a definição de doença de excesso é a doença que faz estagnação de Qi e de sangue. Existem dezenas de doenças de umidade, vou citar algumas aqui. Separei a sinusite, que está tendo demais aqui na região sudeste, na região centro-oeste, nessa época, está muito seco o tempo.
Para quem me conhece, deve estar notando que a minha voz continua rouca, não volta nunca mais por conta do tempo seco. Qualquer tipo de tumor, seja ele maligno ou benigno, você também vai ter umidade interna. Miomas, cistos, sejam eles sinoviais ou no ovário, todas essas formações de massa são consideradas umidade. E toda a formação de massa, toda a secreção viscosa impede a circulação de Qi, de sangue, então a gente considera também uma doença de excesso. Missão do acupunturista: eliminar a umidade. Centenas de pontos que eliminam a umidade. BP6, BP9, IG11, depende de onde está essa umidade. VC4, VC3. Então, a sua missão acupunturista, quando existe umidade interna, é remover a umidade e, preferencialmente, fortalecer a função do vaso pâncreas para que você não acumule mais umidade no seu organismo. Terceiro fator patogênico que causa doença de excesso é o calor. O calor, em longo prazo, ele vai ressecar o sangue, ele vai impedir a circulação de sangue porque vai diminuir o seu volume. O calor gera agitação. Um exemplo que eu gosto do calor é a gastrite. A gastrite gera queimação no estômago. Tudo que gera queimação, você tem calor interno. Qual que é a função do acupunturista? Remover calor. Outra centena de pontos que tiram calor. Os segundos ou penúltimos pontos do meridiano, que são os pontos Yong, são pontos que têm a especialidade de tirar calor. Então, você tem F2, E44 lá no pé, né? BP2, todos eles tiram calor, né? C7 tira calor, C6 tira calor. Então, vocês vão escolher pontos que removam calor. Calor é considerado excesso? Sim, porque é fator patogênico. Vamos para o vento, que é a nossa quarto fator patogênico, quarta causa de doença de excesso. O vento, ele vai agitar a circulação, ora de Qi de sangue. Ora esse Qi de sangue vai chegar em determinado local, ora não vai chegar. Então, se você tiver um tremor, significa que a sua circulação de Qi e sangue não estão harmônicas. É importante saber a definição de vento interno. Vento interno é circulação desarmônica de Qi e ou de sangue. Tá? Não está circulando direito. Qual é a sua missão? Harmonizar a circulação de Qi, de sangue e remover o vento. As doenças associadas ao vento são doenças que, as principais são as neurológicas, onde você tem ou paralisia ou movimentação descontrolada de uma região do corpo. Então, a paralisia facial é vento, o Parkinson é vento, o AVC com sequela de paralisia de membros ou de face também é vento. E você pode, até um simples torcicolo pode ser considerado vento, é vento. Não está afetando internamente ainda, mas é vento externo. O vento interno afeta órgãos internos, o vento externo causa resfriado, né? Sintomas de gripe, resfriado e torcicolo na grande maioria das vezes. Então, a sua missão acupunturista é remover o vento e fazer a harmonização da circulação de Qi e de sangue. Tudo bem? Vários pontos tiram o vento, F3, VB20, eu gosto muito de VB20, inclusive, vários pontos da vesícula localizados na cabeça tiram o vento, os pontos do fígado, do pé também. É uma questão de analisar direitinho quais são os sintomas do seu paciente e trabalhar pontos locais também, em relação às paralisias e à movimentação desordenada, né? E por último, a secura. A secura, gente, você imagina assim, você tem Qi e sangue circulando no teu corpo. Vamos pegar o sangue que é fluido, é mais fácil de entender. Você abre uma mangueira com o registro no máximo e a água vai sair lá na ponta, certo? Se você começa a colocar pouca água nesse registro, a água vai demorar para sair lá na ponta da mangueira. E vai secar ao longo dela. Isso é a secura. A secura diminui o volume de Qi de sangue e faz com que tenha uma dificuldade da sua circulação, fazendo com que ela pare de circular, o Qi e o sangue parem de circular no meio do caminho, também gerando estagnação. Então, todos os exemplos de fatores patogênicos voltam no que a gente considera doença de excesso, né? Então, toda doença de excesso gera estagnação de Qi de sangue. Quando você vai perguntar para o teu paciente o que ele tem, e ele te responder, que seja dor ou qualquer outro sintoma, você tem que avaliar se ele tem Qi e sangue
e eles não circulam, ou se ele não tem Ti nem sangue, porque daí se não tiver, a gente está falando de doença de deficiência. Então, quando se trata de estagnação, seja uma estagnação pura por estresse emocional, estagnação de Ti pura por estresse emocional, ou estagnação de sangue, ou por presença de fator patogênico, nas três situações, a sua missão é mover o Ti e o sangue, e se houver fator patogênico, remover o fator patogênico utilizando pontos com essas funções. Então, existem pontos para remoção de cada um deles, à exceção do frio, que frio você trata com calor, você trata com Wuxi. Tudo bem até aqui? Quem está online aí me acompanhando, eu estou sendo clara? Faz um joinha para mim, por favor, para eu poder acalmar um pouco, tomar uma água. Dá licença só um pouquinho, gente. Tomar água na garrafa aqui. Só um segundo. Obrigada. E vamos dar continuidade. Depois eu falo o que é tonificar e sedar. Muito bem. Vamos falar de doenças de deficiência. As doenças de deficiência são doenças onde faltam energia, onde faltam sangue, ou onde faltam, aqui chama de substâncias vitais, ou líquidos corpóreos. Na grande maioria das vezes, acho que vamos dizer que é na maioria das vezes, as doenças de deficiência são mais graves do que as doenças de excesso, porque está faltando produção de substância vital. Você não está produzindo sangue, você não está produzindo energia, por algum motivo, seja ele genético, seja ele por mau hábito de vida. Quando você vai ler os livros mais tradicionais, vocês vão observar que a deficiência do Qi, ela antecede a deficiência do sangue, e na grande maioria das vezes acontece por mau hábito. Então, estresse emocional, má alimentação, excesso ou falta de atividade física, excesso de trabalho sem repouso adequado, eu não sei se eu falei estresse emocional, e excesso de atividade sexual. Esses 5 fatores, eles inibem a produção do Qi e fazem lesão permanente dos órgãos ao longo da vida. Quanto mais equilibrada for sua vida, quanto mais regrada for sua vida, melhor será o funcionamento dos seus órgãos, melhor a produção do teu Qi. Lembrando que a função primordial do Qi é empurrar e fazer circular o sangue. Então, quando você tiver Qi, o seu sangue será produzido. Existem fatores genéticos. Uma pessoa pode nascer com um órgão que não produz sangue de forma adequada, como, por exemplo, crianças que nascem com problemas respiratórios. Existe ali uma deficiência da produção do Qi do pulmão e aquilo foi genético. Qual é a sua missão? Tonificar o Qi do pulmão, reeducar esse pulmão. Existem pessoas que nascem com deficiência do Qi do rim, né? Nasceu e já teve problema no rim. Aquilo ali foi por algum mau hábito? Não deu tempo de ter mau hábito. Então, ali você está tendo o quê? Uma deficiência do Qi genética. A deficiência do sangue, você pode pensar em doenças mais simples. A anemia, por exemplo, é uma deficiência na produção de sangue. E onde falta o sangue, o seu paciente vai sentir dor. Porque os tecidos não estão sendo nutridos. Se faltar sangue ao sistema digestório, a sua digestão será lenta. Se faltar sangue às articulações, você terá as articulações rígidas e doloridas. Se faltar sangue na sua cabeça, você vai ter insônia. Então, o sangue é uma substância vital e quando você tem uma falta da produção, seja genética, seja por má alimentação, lembrem-se que o sangue é produzido por alimentos que tonificam a função da produção de sangue. Então, você tem as raízes ajudando na produção de sangue, a carne vermelha ajudando na produção de sangue. Existem outros alimentos, né? Eu gosto muito das raízes, tá, gente? Principalmente porque hoje tem bastante gente vegetariana. É bacana você dar uma opção para que a pessoa não sofra de anemia. Então, consumir raízes é uma boa tática para você produzir sangue e se livrar das doenças de deficiência do sangue. A deficiência do sangue pode acontecer num pós-cirúrgico, com grande volume de sangue perdido durante uma cirurgia ou um acidente. Então, quando falta, a doença de deficiência está relacionada à falta de produção ou perda sem reposição de substância vital. Eu estou falando de deficiência de energia, deficiência do Qi, certo? E deficiência do sangue. Qual é a sua missão, acupunturista? Tonificar pontos, colocar pontos com a ação de tonificar o Qi e ou o sangue. Basta isso? Não.
Colocar numa agulha de acupuntura num ponto que tonifica sangue, numa pessoa que não consome alimentos que ajudam na produção do mesmo, não fará com que essa pessoa produza sangue. Então, é a sua missão, terapeuta da medicina chinesa. Não é prescrever dieta, né? A não ser que você seja nutricionista, o que não é o meu caso. Mas você sugerir alimentos que ajudem na produção de sangue, sugerir alimentos que ajudem na produção de energia, tentar equilibrar os hábitos de vida dessa pessoa para que o ponto de acupuntura possa agir. Tudo bem? Estamos entendendo? Então, a missão da acupunturista não é meramente colocar agulha, gente. A gente tem sempre que orientar em relação ao consumo de alimentos e a evitar os maus hábitos. Por exemplo, o cigarro, ele acaba com a produção de TI do pulmão. As consequências não são só no pulmão, existem consequências no corpo todo, e todo mundo aqui sabe disso. E aí a gente entra na fase final dessa live, que é explicar o tenebroso tonificar ou sedar. Fernanda, eu tonifico ou eu cedo ponto? Eu giro o ponto sentido horário ou anti-horário? Eu coloco no sentido do fluxo ou contra o sentido do fluxo? Isso é uma bagunça na cabeça de vocês. Então, vamos por partes. Para começar, eu, por exemplo, não tonifico nem cedo ponto de acupuntura nessa altura da minha vida. Atualmente eu uso harmonização, que é colocar o ponto perpendicular à pele do paciente. Tudo bem? Vai funcionar, Fernanda? Gente, eu estou trabalhando com isso. Eu vi que a doutora Aurinete entrou. Oi, doutora Aurinete, passou pela minha formação inteira, ela sabe disso. Já testei tudo quanto foi coisa. Eu posso dizer para vocês, com toda a tranquilidade do mundo, que harmonizar ponto de acupuntura faz um mesmíssimo efeito que tonificar ou sedar. Mas as pessoas que vão assistir esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo, vão ter outros professores, que vão falar outras maneiras. Então, cabe a mim explicar para vocês o que vocês vão ler nos livros e cabe a vocês testarem aquilo que vocês acham mais conveniente. O que você tonifica e o que você ceda? Você tonifica doenças de deficiência, pontos que estão relacionados à questão de deficiência que você está tratando. Você ceda pontos que estão relacionados a doenças de excesso, que vão tratar as questões de excesso. Como assim? Vamos começar pelo excesso, porque a gente começou essa live pelo excesso. Se eu tenho uma estagnação do TI do sangue do fígado, a minha missão é mover o sangue e o TI do fígado, certo? Vou escolher o ponto F3, porque lá na ação energética dele, que você vai estudar, vai estar lá escrito assim, move o TI e o sangue. Você vai tonificar ou sedar esse ponto? Você vai sedar esse ponto. Por que você vai sedar? Porque a estagnação é uma doença de excesso. Vocês estão me entendendo? Se a ação do ponto é mover, significa que o seu paciente tem um problema de excesso. Portanto, se você quiser trabalhar com tonificação e sedação, você vai sedar tudo que você tiver em mente de tirar a estagnação, de mover a estagnação. Ah, Fernanda, eu quero usar o ponto IG4 para mover o TI. Se você vai mover, é porque o TI está estagnado. Então, você vai sedar IG4. O que significa sedar? Sedar não é fazer funcionar menos. Sedar significa dispersar a energia. E aí, se eu fizer um movimento aqui na minha câmera, vocês vão ver ao contrário, e eu não tenho coordenação. Então, vamos pensar aqui junto comigo. Imagina que você está fazendo um desenho em espiral, porque vocês já leram várias vezes, dezenas de vezes, que quando você quer tonificar um ponto, você vai rodar no sentido horário, e quando você quer sedar um ponto, você vai rodar no sentido anti-horário, né? Ou a agulha, ou se estiver fazendo do yin, shiatsu, será com o dedo. Então, imagina o movimento de você fazendo no sentido anti-horário. O anti-horário, essa sua espiral, ela abre de tamanho. A sua espiral, ela dispersa energia. Sedar significa dispersar, significa tirar o acúmulo daquele lugar e mandar para o resto do organismo. Por isso, para sedar pontos de acupuntura, você vai rodar a agulha no sentido anti-horário. Tudo bem, gente? Quem está aqui comigo, por favor, me dá um feedback, porque senão eu vou achar que eu estou falando em grego com vocês. Então, se você quiser sedar pontos de acupuntura, você vai sedar nas funções de mover o TI e o sangue, né, e para remover fatores patogênicos. Se você quiser remover a umidade, ceda o BP9.
Se você quiser remover, o vento, ceda VB20. Estamos entendidos? É assim que funciona. Ah, não, filho, eu quero tonificar. A minha paciente, ela é anêmica. A minha paciente, ela tem uma menstruação que dura 8 dias, é uma menstruação de um volume super alto e agora ela está em deficiência de sangue. Se você quiser tonificar o sangue, você vai colocar a agulha e rodar ela no sentido horário. Em qual ponto? Ah, vamos pegar um ponto que tonifica sangue. Vamos pegar o BP6, que é polêmico. O BP6 tonifica sangue. Ah, que interessante. Beleza. Então você pensa na espiral. Se eu pensar na espiral lá no anti-horário, eu estou dispersando. Se eu estou dispersando, eu não estou fazendo aquilo tonificar, eu não estou acumulando. Então, quando eu quero tonificar, eu junto toda a energia num ponto só. Por isso eu rodo no sentido horário. Rodar no sentido horário, você junta a energia naquele ponto e faz com que amplie a circulação naquele local, ativando a função tonificadora do ponto. E se você for ler a respeito de BP6 não só é um ponto que remove a umidade, e umidade é doença de excesso, porque é fator patogênico e gera estagnação, mas ele também tonifica o sangue, que é uma função tonificadora. E aí entra essa coisa do testar, vamos testar, gente, vamos atender paciente, vamos ver resultado de paciente. Porque se eu tiver um paciente que tenha deficiência de sangue com umidade interna, porque é absolutamente possível, você vai usar tonificante ou sedando. E aí é onde entra como eu trabalho hoje, que é harmonizando o ponto de acupuntura. Facilita a tua vida, tem um resultado tão bom quanto e diminui o risco de errar. Então, sempre que eu quiser tonificar, né, sempre que eu for tratar uma doença de deficiência, você tem a intenção de tonificar um ponto de acupuntura. E tonificar significa colocar a agulha e girar ela no sentido horário, juntar na espiral a energia naquele ponto. Entendemos? Me dá um ok, pessoal? Porque eu quero dar uma dica para vocês em relação à dor para encerrar essa live. Fernando, como é que eu vou diferenciar a doença de excesso da doença de deficiência? A estagnação, quando ela envolve fatores patogênicos ou quando envolve o sangue, existem mudanças claras na língua. A estagnação de sangue deixa a língua roxa, deixa a língua púrpura. Quando você tem umidade, a saburra é espessa. Quando você tem vento, a língua é desviada. Quando você tem secura, você pode não ter saburra ou o corpo da língua ser extremamente seco e trincado. Quando você tem frio, a saburra é branca. E não necessariamente grossa, porque espessura de saburra diz respeito à umidade e não diz respeito a se está frio ou calor. Né? A saburra amarela é calor, a saburra branca é frio, a saburra espessa é umidade. São todas doenças de excesso. Quando você tem doença de deficiência, incluindo a deficiência do sangue, a língua será pálida. Então essa é a primeira diferença no diagnóstico que você pode ter entre a doença de excesso e a doença de deficiência. E em relação à dor, tem muito paciente que chega no nosso consultório com dor. A doença de excesso, quando você movimenta, então se tem um paciente, eu sou sedentário, eu morro de dor no meu joelho, eu morro de dor na minha coluna. Aí você pergunta para ele assim, piora ou melhora quando você se movimenta, quando você faz um exercício de leve a moderado? Se a resposta dele for eu melhoro, significa que quando ele se movimenta, o ti e o sangue também se movimentam. Por isso a dor dele melhora. Toda dor gerada por estagnação, toda dor gerada por doença de excesso, melhora a movimentação. Já existem pacientes que quando vão se movimentar, vão se exercitar e possuem dor, a dor deles piora. E por que isso acontece? Isso acontece porque ele já não tem energia, ele já não tem sangue. Então, se ele tentar se movimentar e gastar mais energia, gastar mais sangue, a dor dele vai piorar por uma questão de aviso do teu corpo. Olha, estou avisando você, você não tem substância vital para poder se mover dessa maneira. Então, preserve-se, recupere teu ti primeiro, recupere teu sangue primeiro e depois se movimente. Toda doença de deficiência, toda dor por deficiência de ti ou de sangue será piorada com a movimentação, com a atividade física. Tudo bem, pessoal? O que eu tinha para falar é isso. Eu espero que eu tenha ajudado o meu pessoal aí que sempre tem dúvidas em tonificar, sedar,
o que é doença de excesso, o que é doença de deficiência. E espero vocês no meu blog www.facilitandoacupunturatudojunto.com.br. Tiro dúvida de vocês aqui pelo Facebook, tiro dúvida por e-mail, tiro dúvida pelo WhatsApp. Eu estou sempre tentando ajudar vocês aí nos estudos. Espero encontrá-los em breve na próxima live. Espero que tenha sido proveitoso. Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem para vocês? Esse vídeo vai ser compartilhado, se não der pau, no Facebook, no YouTube e lá no meu blog. E eu espero ver vocês em breve. Um beijão, fiquem bem. E, na dúvida, só harmonize o ponto. Retinho, perpendicular em direção a ele e vai ficar tudo bem com o seu paciente. Beijo para vocês, até a próxima.